Bom, a vitória é um resultado importante? É importante, não tem como a gente tirar o peso do resultado de ontem. Foi muito importante para o Fluminense. A situação é complicadíssima, a gente conseguiu sair da lanterna, mas não tem como aceitar nem admitir que o Fluminense, pelo menos algumas pessoas estão dizendo aí que o Fluminense melhorou tecnicamente. Cara, sinceramente, eu não vi nenhuma melhora técnica no Fluminense ainda. E não vi nada além da disposição que o Fluminense mostrou no fim do jogo contra o Cuiabá e no fim do jogo contra o Criciúma. Nada além disso me convence aí que o Fluminense possa sair dessa situação se as coisas não mudarem. Muita coisa precisa mudar ainda. Tem gente falando, nossa, mas o Fluminense conseguiu vencer na raça, conseguiu vencer na disposição. Cara, a gente enfrentou o Cuiabá. Se a gente tiver que vencer na disposição, na correria, mais na vontade do que na técnica, times como Cuiabá, a gente tá perdido, porque o próximo jogo é contra o Palmeiras. O que vai fazer contra o Palmeiras? Vai deixar o Palmeiras atropelar a gente para esperar o próximo jogo lá, quando jogar contra um Vitória, quando jogar contra o Criciúma, contra o Cuiabá. A gente não pode depender disso, não pode depender de conseguir vencer no esforço um time tão fraco como é o Cuiabá, um time que no papel, se comparado ao nosso, é muito inferior. A gente precisa de algo muito além disso. Ontem foi um alívio, aniversário do clube, o time conseguiu vencer, estreia do Thiago Silva, a volta do Germancano, que a gente vai falar dele aqui ainda, vai falar dessa questão Germancano, Cauã Elias, quem tem que jogar. Eu vou dar minha opinião aqui sobre isso e quero ouvir a sua opinião também, já falei 1000 vezes aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, mas deixa aqui seu comentário, participa, fala o que você pensa, porque o espaço aqui é para você falar o que você acha, eu vou falar o que eu acho, e a gente vai debater aqui tudo que envolve o Fluminense, vai debater os jogos, os resultados, as escolhas técnicas e tudo que envolve aí a paixão que um torcedor tem pelo seu time, e aqui a gente fala do maior time do Brasil, que é o Fluminense. Mas em relação à partida de ontem, cara, para mim o Fluminense jogou muito abaixo de novo. Me preocupa muito a atuação, principalmente no primeiro tempo. Um time extremamente medroso, recuado, dando espaço para o Cuiabá e poderia ter saído perdendo no primeiro tempo. Isso aí é uma realidade, é uma verdade. O Isidro Pita quase fez um gol ali, o Fábio salvou mais uma vez, num erro dele mesmo ali que ia sair, não saiu, acabou ficando ali numa situação complicada. Thiago Silva conseguiu fazer recuperação, conseguiu atrapalhar ali o Isidro Pita, não parou ele, mas conseguiu atrapalhar e o Fábio fez a defesa. Mas de modo geral, um primeiro tempo ruim, um segundo tempo onde o Fluminense começou a buscar ali, correr atrás, 10 primeiros minutos o Fluminense subiu a marcação, o Ganso ajudou ali também a pressionar a zaga do Cuiabá, mas depois disso se equilibrou de novo as coisas, com a saída do Germancano, entrou ali o Cauã Elias, num toque fez o gol, conseguiu colocar o Fluminense em vantagem, e dali pra frente o Fluminense se equilibrou, tomou conta ali da partida, o Mano Menezes recuou o time, e o Fluminense venceu. Apesar da palhaçada que o Daronco sempre fez e sempre faz ali contra o Fluminense, né? Ficou tentando estender o acréscimo máximo que deu, cozinhando ali a partida. O Daronco ele já virou um personagem nos jogos do Fluminense, a gente sabe disso. E quando ele tá apitando, a gente tem duas preocupações: o adversário e o Daronco. E às vezes o Daronco me preocupa mais do que o próprio adversário. Mas, de modo geral, a gente não tem muito com o que se empolgar em relação ao jogo. O resultado sim era importante, a gente conseguiu sair da lanterna, mas a apresentação em campo ela foi mais uma vez preocupante, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense não jogou absolutamente nada. E volto a dizer, a gente está jogando contra o Cuiabá. O Cuiabá é um time recém-criado, um time nacionalmente de relevância. Ele é um time que, com todo respeito ao torcedor do Cuiabá, mas o Cuiabá é um time minúsculo, se comparado ao Fluminense, se comparado à maioria dos times da Série A, se não for o menor time da Série A. E eu acho que, inclusive, é o menor time da Série A, não tem como a gente falar diferente. Mas fazer uma apresentação como essa, contra um time tão fraco, e a gente ter que comemorar uma vitória de 1-0 contra o Cuiabá, é preocupante. É uma situação muito complicada, a gente precisa de muito mais que isso. Tá certo, o time vai ter as suas alterações ali, vai entrar o Serna, vai entrar o Ignácio, caso o André saia, muito provavelmente vai chegar o Bernal também. A gente sabe que vai melhorar tecnicamente alguma coisa, mas eu acho que precisa muito mais do que apresentou ontem, muito mais vontade, inclusive. Em campo, o único que a gente via ali, sempre disputando, sempre correndo atrás, sempre revoltado ali quando não dava certas coisas, é o Paulo Henrique Ganso, que mais uma vez fez um jogaço, jogou demais ontem. Inclusive, o gol ali do Cauã Elias, se ele não faz aquele movimento ali que, pô, é digno de quem é muito acima da média mesmo,
a bola não chegaria no Cauã Elias, a gente não conseguiria finalizar, e talvez o Fluminense poderia ter saído ali de novo com um empate, ou talvez até com uma derrota. O Ganso ontem ele jogou demais, e ele teve uma postura de liderança exemplar, digna de quem entendeu o momento, de que sabe que a situação do Fluminense é muito complicada, coisa que às vezes a gente olha um jogador ou outro e parece que os caras estão anestesiados ali, parece que eles não entenderam o quão complicada é a situação. Mas o Paulo Henrique Ganso ontem deu exemplo, tanto tecnicamente quanto de postura, jogou demais e foi uma liderança muito efetiva e foi alguém que honrou ontem a camisa do Fluminense e a torcida, e fiquei muito feliz por conta disso. Mas outra situação que eu quero falar aqui nesse vídeo, e que está todo mundo comentando aí, é o fato, Germancano jogando muito mal, Cauã Elias entrando e conseguindo marcar nos últimos 2 jogos, e talvez tenha chegado o momento aí de colocar de fato o Germancano no banco, começar com o Cauã Elias. Muita gente está falando sobre isso, e eu queria aqui deixar a minha opinião. Bom, Cauã Elias tem 18 anos, fez 2 gols recentemente contra o Criciúma, ontem contra o Cuiabá, ajudou o time nos últimos resultados positivos que o Fluminense teve, e o Germancano fez 40 gols nos últimos 2 anos aí na média, e nesse ano até agora ele tem 5 gols. Ele está passando uma fase inegavelmente muito ruim, mas coletivamente o time também está passando uma fase ruim. E aí é o ponto onde eu quero chegar. Quantas chances de finalizar e de fazer gol o Germancano teve nos últimos jogos? Acho que dá pra gente contar nos dedos aí. E quantas chances o Cauã Elias teve também? Talvez teve 2 chances claras ali e fez as 2, tá numa boa fase. É inegável que a fase do Germancano é ruim também. Mas será que colocar o Cauã Elias, 18 anos ali, talvez ainda sem entender o tamanho da responsabilidade que ele eventualmente vai assumir, será que esse é o momento exato para fazer isso? Colocar ele ali na linha de frente e eventualmente colocar ali nele a responsabilidade de ser o cara que vai resolver, que vai fazer o Fluminense voltar a marcar? Para isso todo o conjunto tem que andar, tem que funcionar, a bola tem que chegar nele, ele tem que ter a possibilidade de finalizar, e a gente sabe que isso nesse momento não está acontecendo. A gente corre o risco de colocar o Cauã Elias ali na frente, o time não render de novo, ele não marcar e daqui a pouco a culpa passar a ser dele também. Eu acho que tem que ser feito as coisas com muita inteligência. Por mim, ele começa jogando sim, mas desde que a gente tenha certeza de que as outras coisas vão funcionar. O momento do Germancano é ruim, o momento do Cauã Elias é um momento bom, é um moleque promissor, 18 anos só, tem mobilidade, finaliza bem, já mostrou que tem capacidade para estar ali, mas as outras coisas têm que funcionar, o coletivo como um todo tem que funcionar. Ontem, por exemplo, não funcionou, e eu garanto que se o Cauã Elias estivesse jogando no primeiro tempo, provavelmente ele também não teria marcado, porque praticamente o Fluminense não criou, não teve oportunidade. Ele precisa entrar, mas precisa que ele seja munido ali na frente, que o ataque funcione, que o John Arias funcione, que quem tiver na outra ponta funcione também, seja o Keno ou seja o Marquinhos. Ontem para mim nenhum dos dois jogou nada, mas não adianta a gente achar que colocando o Cauã Elias no ataque as coisas vão se resolver. O Fluminense vai passar a fazer 2, 3 gols por partida, porque não vai. Se o resto não funcionar, o Cauã Elias ele acaba sendo só mais um e a gente acaba queimando aí um jogador. Bom, essa é a minha opinião, eu quero ouvir aqui o que você tem para falar, me fala o que você pensa. Se você concorda que o momento é de tirar o Germancano, de colocar o Cauã Elias, deixa aqui a sua opinião, me fala o que você pensa aí sobre isso. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.